tema de hoje, os porquês da vida. Os porquês da vida. Por quê? Por que eu nasci? Eu já me fiz essa pergunta há muitos anos atrás. As coisas não iam muito bem e eu perguntei, por que eu nasci? Agora, com 54 anos, rumo aos 55, eu já entendi por que eu nasci. Mas eu custei a entender, porque as coisas às vezes não davam certo. Por que eu vivo? Por que eu estou vivo ainda? Provavelmente porque Deus tem propósito para mim. Por que eu sofro de vez em quando algumas questões? Por que muita gente fala assim, por que eu não sou feliz? Por que eu tenho medo? Tem muita gente que tem medo de tudo, tem gente que tem medo até da sombra. Perguntas porquês. Por que eu olho muito para trás? Sendo que a palavra de Deus ensina a olhar sempre para frente, o que ficou para trás já era, o leite derramado já derramou. Por que eu não mudo? Eu tento e não mudo, continuo sempre a mesma coisa. Por que eu sou infeliz? Por que meu casamento não dá certo, não deu certo? Por que eu não consigo casar? Algumas pessoas poderiam perguntar. Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me abençoa? Abençoa o irmão A, irmão B, irmão C, mas Ele não abençoa. Por que eu sou pobre? Poxa, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Tinha que nascer no Brasil e viver essa vida. Eu já ouvi pessoas falando isso. Por que eu tenho essa enfermidade? Por que justo eu tenho essa enfermidade? Enfim, vários porquês que a gente encontra e ouve diariamente de pessoas. Como pastor e também, me permite essa expressão, meio que psicólogo, a gente fala com tantas pessoas diariamente e muita gente tem essas perguntas, esses porquês. Por quê? Muita gente se atormenta com esses porquês. Tem gente que não consegue nem dormir direito por causa de tantos porquês que tem dentro da cabeça. Eu pensei algumas frases da internet, achei interessante. Uma delas diz que dos porquês da vida, você precisa entender os praquês. Pergunte para Deus, Ele tem todas as respostas. Uma outra frase interessante que eu encontrei na internet diz que há pessoas que se perdem tanto nos porquês que se esquecem de viver. Elas querem compreender e o tempo não fica esperando a compreensão do quê? Em muitas ocasiões ultrapassa o nosso entendimento. Quer dizer, não adianta você ficar perguntando muito por que aconteceu, porque se já aconteceu, já aconteceu. Por que amanhã eu tenho que fazer isso e eu não tenho condições de fazer? Então por que eu fui me enfiar nessa? Amanhã eu tenho que realizar alguma coisa, pagar alguma coisa, e por que eu entrei nessa? Vários porquês as pessoas têm diariamente nos seus corações. Moças que um dia estavam debaixo da bênção do pai e da mãe, e de repente foram convidadas para ir num baile, e lá no baile conhecem os rapazes, e como não tem muito entendimento, acabam cometendo o chamado sexo ilícito. Milhares delas, ou centenas delas, ficam grávidas. Dia desses assistindo uma reportagem que saiu num dos canais de televisão, a maioria delas, de 13, de 15, de 16 anos, disseram, hoje eu me arrependo. Por que eu fui entrar nessa? Felizmente a gente vive num tempo em que as pessoas, elas acabam fazendo coisa, tomando decisões erradas e depois ficam perguntando por que aconteceu isso. Bom, para a gente entender os porquês, eu quero estudar dentro da Bíblia com os irmãos, porque acho que a Bíblia é o melhor caminho que a gente tem para resolver os porquês da nossa vida. Amém? Você que trouxe Bíblia, vamos ler juntos o livro de Mateus, capítulo 13. Texto muito conhecido.
Se houver alguém sem Bíblia do teu lado esquerdo, direito, reparta com ele a palavra em nome de Jesus. Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos, mais uma vez, este texto, que fala da parábola do semeador. Jesus deu dicas importantes aqui. Vamos lá. 13 de Mateus, versículo 1, diz que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Versículo 2, reuniu-se ao redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas. E aí ele disse, numa dessas parábolas, o semeador saiu a semear. Versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 8, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Versículo 9, Jesus encerra a parábola dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece um negócio ilógico, porque todo mundo tem ouvido, mas muita gente tem ouvido e não ouve. Versículo 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Versículo 11, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos ministérios do reino de Deus, ou dos céus, mas a eles não. E por que Jesus falou isso? 12, a quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Versículo 14, Jesus diz, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, parece até o povo que vem na igreja hoje, né? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? 15. Porque o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Pausa aí, por favor. O que Jesus está falando aqui? Gente, tinha uma multidão, que ele precisou subir num barco e ir para o meio do mar, sentado, ele falava essas coisas, para uma multidão. Só que essa multidão de pessoas que estavam ali, ouvindo Jesus, a maior parte dessas pessoas estavam interessadas no momento da cura, no momento do multiplicar do pão, no momento que Jesus ia fazer algo sobrenatural. Por isso que Jesus disse e citou a profecia de Isaías, dizendo o seguinte, traz para o século 21, aquelas pessoas que vão na igreja, que ouvem a palavra, mas a palavra não faz efeito nenhum. Você fala para a pessoa assim, você ensina, irmão, você precisa aprender a perdoar o outro. Irmão, você precisa aprender a amar o próximo. Irmão, você precisa ter comunhão com as pessoas. Irmão, você nasceu de novo, você é uma nova vida, você precisa agora ter uma nova mente. Você não pode mais viver isso. Só que essas pessoas, como disse e profetizou Isaías e Jesus citou, né, eles chegam num determinado ponto da vida que os seus olhos, apesar de estarem enxergando, não veem nada. Os seus ouvidos, apesar de ele ouvir, não ouve nada. E ele não entende, a palavra não cria raiz no coração e ele não se converte. Ele vai na igreja,
Existe uma diferença muito grande de pessoas que vão à igreja e pessoas que já se converteram a Cristo Jesus. Amém? Falado isso, volte para o texto, capítulo 13, versículo 16. Jesus diz: mas felizes são os olhos de vocês. Tomara que Jesus possa dizer isso para muitos de nós, se não para todos nesta manhã aqui. Felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. 17, porque eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. 18, Jesus então ele explica, ele diz: portanto, ouçam o significado da parábola do semeador, ou ouçam o que significa a parábola do semeador. 19, Jesus diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, você fala de Jesus para ele, ele não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação, uma perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22, quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. 23, e finalmente, e último que eu quero ler, Jesus diz: o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Esse texto tem 4 tipos de pessoas. Tem aquele que ouve a mensagem, mas o diabo arranca. Tem aquele que recebe a palavra e recebe com alegria, mas tribulação, problemas, dificuldades, os porquês da vida sufocam e a semente do evangelho morre. Terceiro é aquele que recebe a palavra e ele começa a viver essa palavra, mas de repente as preocupações da vida, os porquês da vida, e também, claro, como Jesus falou, o engano da riqueza, leva essa pessoa a tornar aquela semente infrutífera. Ela não dá fruto nenhum, ela não dá crescimento, ela não gera frutos. E por último, Jesus cita o 4º tipo de pessoa que tem, que é aquele que ouve a palavra, recebe de bom grado, cria raiz dentro dele, ele entende, aí ele vai e pratica. Enfim, meus irmãos, eu estou te dando uma dica nesta manhã com esse texto, para a gente entender algumas coisas importantes sobre os porquês da vida. Por exemplo, tem muita gente, a gente já estudou sobre isso aqui, mas é sempre bom lembrar, tem muita gente que ele tem a tendência de esperar sempre o pior. Você já conhece pessoas assim? Ele pega um exame, ele não pode abrir o exame, mas ele fica pensando: meu Deus, o que será que tem nesse exame? Quando chega lá o médico, acho que ele vai falar que eu estou com isso, acho que ele vai falar que eu estou com aquilo. Ai, meu Deus, tem misericórdia, que o Senhor vá na frente, Pai, e tal. Sabe, a pessoa que tem a tendência de esperar o pior, ele nem sabe o resultado. Quantos crentes eu já ouvi falar nessa expressão: Deus, vai na frente, porque eu não sei o que vai acontecer. Espera um pouquinho, espera você saber primeiro. Tem gente que tem essa tendência de esperar o pior, o chamado pessimista, tudo para ele vai dar errado. Por que eu não sou feliz? Por que isso? Por que aquilo? Essa semana um irmão comentou comigo, acho que segunda-feira, a gente conversava e ele disse: pastor, a empresa me mandou embora. E eu fiquei esperando, claro, a reação dele. Porque a gente ensina algumas coisas aqui na igreja, né? Amém? Amém? A gente ensina, né? Agora, se a pessoa pratica, é diferente. E ele falou para mim: pastor, eu perdi meu emprego. É mesmo? Puxa vida. Ele falou: mas eu creio que Deus já tem algo melhor, porque se Deus permitiu que eu perdesse aquilo, é porque Deus tem algo melhor para mim, né? Falei: joia, é isso aí, é isso aí. Continua assim, Deus já abriu uma porta para você em nome do Senhor Jesus.
Tem muita gente que tem essa tendência de se preocupar. E é interessante que esse termo, essa palavra preocupação em inglês, ela provém de uma raiz assim, sufocar, estrangular. No inglês, a raiz dessa palavra preocupação é sufoco, estrangulamento. Então, quando você está preocupado, você está se auto-sufocando e se auto-estrangulando. No conhecido Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, Jesus trouxe vários ensinamentos para aquele povo. E numa destas palavras dele, ele disse o seguinte: gente, preocupação é algo irracional. Preocupar-se é algo irracional. É interessante isso. É inútil a gente se preocupar com algo que a gente não pode mudar. Mas infelizmente as pessoas elas se preocupam e se preocupam com tudo. E aí começam esses porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É um absurdo a gente tentar se preocupar com as coisas que a gente não pode mudar. A gente tem que deixar nas mãos de Deus e orar e crer e viver a vida. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus disse: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Jesus está falando o seguinte: por que as pessoas se preocupam tanto com esse negócio de roupa, de vestimento? E é interessante que esse negócio, ele mexe com as pessoas, mexe com a gente. Porque às vezes você tem roupa, uma boa calça, uma boa camisa, um bom sapato, e você está sempre assim: não, preciso comprar, porque você vê uma promoção. Não, eu preciso comprar. Não, você não precisa comprar. Não, é que está barato. Se eu não comprar agora, eu não vou comprar nunca mais. Você que pensa. Do jeito que as coisas estão hoje, é capaz de você comprar depois de amanhã, ou no outro dia, uma semana depois, a mesma camisa, ou duas da mesma camisa, pelo mesmo preço. Mas, infelizmente, as pessoas se preocupam com isso. Ai, porque, o que será que eu vou comer amanhã? Ai, o que será que eu vou vestir amanhã? Ai, como é que vai ser a minha vida amanhã? Ai, por que Deus me abençoa? É por isso que eu devia ter nascido nos Estados Unidos, porque lá, se eu nascesse lá, eu seria rico. Você acha que nos Estados Unidos não tem gente pobre? E não entenda pobre, quando eu digo pobre, gente miserável. Você acha que não tem gente que vive na miséria dos Estados Unidos? Lógico que tem. Vive no meio das drogas, vive em bairros lá que são terríveis. Mas infelizmente, na maioria das pessoas, elas têm essa preocupação, esse porquê. Eu vou me preocupar. Espera um pouquinho, gente. A gente tem que parar de se preocupar com certas coisas, determinadas coisas que são importantes na nossa vida. Jesus foi claro. Jesus disse que Deus jamais deixaria eu e você ficar sem o que comer. E eu creio nessa palavra. Eu já contei aqui N testemunhos que aconteceu na minha vida de casado e na minha vida de solteiro quando morava com meu pai e minha mãe. Irmão, preocupação é algo antinatural. Entenda isso. Preocupação é algo antinatural. Preocupação não nasceu conosco. Ou será que você já viu alguma criança nascer e ela já sai da barriga da mãe assim: ó mundo, como é que será esse mundo? Como é que vai ser? Meu pai, será que ele tem carro? Graças a Deus meu pai já tem carro. Meu pai tem trabalho. Ainda bem que meu pai tem trabalho. É assim que nasce a criança? Não, criança nasce despreocupada. E eu já falei aqui, vou citar de novo, né? Quando meu filho era pequeno, e não faz muito tempo, claro, né? Uma vez a gente saiu da igreja e a gente tinha o hábito sempre de comprar uma pizza no domingo à noite. E naquele domingo a gente estava sem grana. E aí ele falou: pai, vai comprar pizza hoje? Eu falei: hoje, filho, hoje não dá, que o pai está sem dinheiro. Eu falei: então dá cheque. Faz o cheque. Porque criança é assim. Meu pai tem cheque, tem dinheiro. Infelizmente, meus irmãos, a gente vive preocupado com muitas coisas. Na criação de Deus, a gente falou sobre isso semana passada, Deus criou a gente para a gente gerar frutos, produzir frutos.
E na criação de Deus, a única espécie que se preocupa é o ser humano. Você já viu o cachorro preocupado? Passarinho preocupado? Já viu o passarinho preocupado? Parado assim, pensando assim, por que que meu dono hoje não me dá comida? Por que que hoje está chovendo? Oh, por que que eu estou nesta gaiola? Já viu o passarinho preocupado com isso? Mas a Bíblia diz que Deus providencia para ele. Agora, se Deus providencia, como Jesus falou, Mateus capítulo 6, versículo 26, observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Pergunta para uma pessoa que está ao seu lado, meu irmão, você acha que eu tenho valor? Não, sério, fala sério. Pergunta para ela, você acha que eu tenho valor? É lógico que o marido vai falar para a mulher, claro, amor. A mulher vai falar para o marido, ai, sem você eu não vivo. Mas tirando isso, você perguntou para a pessoa que está do teu lado assim, você acha que eu tenho... Ela falou que sim ou que não? Sim. A gente canta aqui, ó, você tem valor, Espírito Santo. Espírito Santo se move em cachorro, passarinho, ele pode até capacitá-los para fazer algumas coisas, mas ele se move, ele habita dentro do ser humano, dentro de nós. Jesus fala, quer dizer, olha para os pássaros, para as aves, eles não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês acham que vocês não têm muito mais valor do que as aves? Quem se acha que mais valoroso que um passarinho? Levanta a mão. Puxa, glória a Deus, né? A gente tem valor. Mateus capítulo 6, versículo 27, Jesus disse, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem pode acrescentar 1 hora? Fala assim, não, hoje eu vou chegar até o fim do dia. Olha, como diz lá o livro de Tiago, se Deus quiser, hoje nós vamos chegar até o final do dia, ainda vamos viver um bom tempo que Cristo nos permita viver. Mas de mim mesmo eu não posso garantir, hoje eu vou chegar até o final do dia. Eu não sei, eu não posso acrescentar 1 hora da minha vida. Todavia, eu não preciso me preocupar com isso. Porque se a palavra de Deus entrou no meu coração, germinou, e eu entendi, eu creio o seguinte, se eu morrer daqui 1 hora, se eu morrer daqui 1 dia, se eu morrer daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, ainda assim eu vou me encontrar com Cristo e vou viver eternamente com meu Deus. Então eu não preciso ficar me preocupando. Preocupação, como eu disse, é algo antinatural ao ser humano. O cristão não deveria viver assim. Aí você fala, pastor, e como é que eu me liberto do hábito de preocupar? Eis a questão. Primeiramente, você devia confiar cada área de sua vida a Deus. Vou repetir. Primeiramente, você deveria aprender a confiar cada área da sua vida a Deus. Orar e falar com Ele. Senhor, minha vida financeira é Tua. Eu já ensinei aqui, repito. Você chega diante de Deus e fala assim, poxa, por que Deus não abençoa minha vida financeira? Por que Deus não me enriquece? Por que Deus não faz isso? Existe uma explicação lógica na Bíblia. Eu já falei sobre isso aqui, não vou falar sobre esse assunto hoje. Mas existe uma explicação lógica. Se você é um dizimista, se você é um ofertante fiel da casa de Deus, você pode chegar diante de Deus e fazer prova dele. Ele deu essa ordem. Ele que liberou isso. Senhor, eu trouxe aqui dízimo, eu trouxe aqui oferta, e agora está faltando na minha vida. E aí, o que o Senhor vai fazer? Se faltar, eu tenho certeza que Deus vai mover e vai trazer a bênção dele. De alguma forma. Aí você fala assim, não, mas eu já tenho uma vida abençoada, tal, eu não preciso nem dar dízimo, porque a minha vida já é abençoada, eu tenho meu trabalho, a minha casa. Pois é, você está perdendo a oportunidade de ser muito mais abençoado. Deus quer te enriquecer mais para você ser uma grande bênção, ser generoso, e você está conformado, vivendo nessa zona de conforto que você está. Enfim, se você entregar a sua vida financeira a Deus, se você entregar a sua vida sentimental a Deus, e não se preocupar mais,
Senhor, tu sabes o que eu preciso. Por exemplo, a moça, preciso casar. Algumas poderiam dizer, Deus, mas na minha igreja, os meninos lá tá devagar. Mas eu confio no Senhor. Minha vida é tua. Amém? Uma dica aí para as minas. Se você confiar a sua vida sentimental a Deus e deixar Ele agir, Deus vai agir. Você não vai precisar nem se preocupar mais. O problema é que o diabo, ele está ao nosso derredor, segundo o texto, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Aí ele ouve você orando assim, Deus, prepara para mim um Isaquinho. Ou então o Mino, Deus, prepara para mim uma Rebequinha. Aí o diabo ouve e fala assim, eu vou dar um jeito. Aí bota aquele cara na tua frente, que na maioria das vezes não é nem cristão. Ou aquela mina que está na tua frente, que não é nem cristã. Mas você olha e fala assim, Deus, obrigado. Você falou, espera um pouquinho, Senhor, é essa pessoa mesmo? Amém? Amém? Não, ele fala assim, Deus mandou, eu não posso perder, porque esse é muito bonito, esse tem dinheiro, esse é fazendeiro, eu não posso perder, porque essa mina é muito bonita, e tal. Aí depois acaba passando por problemas, dificuldades, aí fica assim, por que eu tomei aquela decisão? Por que eu casei? Por que eu estou passando por isso, meu Deus? Eu pedi para o Senhor uma mina, o Senhor me mandou isso. Porque você não confiou a sua vida a Deus. Você não confiou áreas de sua vida a Deus. Se você aprender a confiar, você não vai se preocupar mais, você vai deixar Deus agir na tua vida. Amém, queridos? Amém. Mateus, capítulo 8, eu gosto muito desse texto, versículo 23 em diante. Diz que Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar e de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. 25, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salve-nos, vamos morrer. 26, e ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Aí 27, os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se eu pudesse responder hoje para eles, eu diria assim, esse é Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo que está entre nós. O que eu estou falando para você hoje? Porque às vezes você está tão preocupado que você esquece que você tem um Deus vivo e poderoso que está do teu lado todo o tempo. Só que a preocupação da tua vida é tão grande, os porquês que você tem dentro de você é tão grande que você começa a deixar o diabo sufocar a semente do Evangelho dentro do teu coração. O diabo começa a sufocar, você começa a perder a esperança. Você começa a parar de confiar em Deus, depender de Deus. E aí, você vai ficar perguntando por quê para o resto da vida. Em segundo lugar, a gente tem que aprender, meus irmãos, a viver dia após dia. Como diria no inglês, day by day. Dia após dia. Tem gente que está preocupado com o que vai acontecer no final do ano. Nós nem chegamos lá ainda. Tem gente que está preocupado com o que vai acontecer daqui 4 anos, quando ele se formar. Tem gente que está preocupado com o que ele vai comer amanhã. O que eu vou comer amanhã? E Deus, Jesus, em Mateus 6,34, ele disse, portanto, irmãos, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Na linguagem de hoje, esse texto ficaria assim, não se preocupe com amanhã, cada dia traz os seus próprios problemas. No Salmo 118, 24, o salmista escreveu, este é o dia que o Senhor fez. Então, regozijemo-nos e alegremo-nos hoje. Deus fez você e eu para sermos felizes hoje. Você não é feliz hoje? Não, pastor, porque eu estou com uma dívida, porque eu estou com essa enfermidade, porque o cara me largou, a mina foi embora, porque eu perdi o meu trabalho, porque eu estou sem dinheiro. Para com isso, em nome de Jesus. Apesar de todas as dificuldades que você está vivendo, você ainda está vivo.
Você ainda tem ar para respirar. Você ainda tem um Deus vivo que está do teu lado todo dia, toda hora. Então a gente perde um tempo de curtir o nosso Deus, que está com a gente, né? Lembra? Mateus 28, 20. O que Jesus falou? Eis que eu estou com vocês todos os domingos até a consumação dos séculos. Amém? Todos? Fala para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, Jesus está contigo todo dia. Isso até deveria levar a gente a pensar, né? Porque se Jesus está comigo todo dia, pô, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu faço. Porque Ele está vendo todas as coisas. Meu irmão, seja qual for a situação, seja qual for o problema, a gente tem um Deus que está com a gente todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo Jesus está conosco. Todo o tempo. Lucas capítulo 22, versículo 35. Quando Jesus mandou os seus discípulos e eles voltaram, Jesus disse para ele: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Eles responderam: não faltou nada, Senhor. Por quê? Porque Deus supre as necessidades, porque Deus manda, porque Deus cuida da gente. Ô pastor, quer dizer então que eu vou ter que ficar sem trabalhar, só curtindo a vida, esperando que... Não, espera um pouquinho, não seja também, né? Você tem que levantar de manhã, você tem que trabalhar, você tem que buscar a Deus. E se você buscar a Deus, se você confiar no Senhor, se você fizer o seu trabalho da melhor forma, se você viver a sua vida, o dia de hoje, viva hoje. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, vou viver hoje. De que forma? Despreocupado. Por quê? Porque eu tenho um Deus vivo e poderoso que me ajuda, que me abençoa. E eu vou contar mais uma vez um testemunho. Essa semana, terminou ontem, um irmão aqui da nossa igreja, ele estava com umas dificuldades no mês de janeiro, e aí ele falou: pastor, preciso de uma ajuda e tal. E a gente viu condição com alguns irmãos, ajudamos, e ele veio aí nessa semana e falou, e a gente estava com umas dificuldades essa semana, né, para pagar algumas contas. E ele disse: pastor, eu senti no coração, passei aqui, vi seu carro, parei, e que graças a Deus, Deus já liberou para mim uma bênção, e um negócio que eu esperava já saiu, e eu trouxe aqui o dinheiro que os irmãos aí me ajudaram, e ainda trouxe até um pouquinho a mais, né, do que os irmãos ajudaram. Falei: não precisa. Falou: não, mas eu quero abençoar, porque Deus me abençoou. E ainda trouxe mais, 2 vezes mais do que ele tinha trazido para devolver. Ele trouxe 2 vezes mais, disse: isso aqui ainda, eu não sei se está precisando de alguma ajuda na igreja, mas é para suprir aí as necessidades da igreja. Está aí, em nome de Jesus, muito obrigado. E eu estou esperando aí no outro negócio, que a semana que vem, se Deus quiser, ainda vem mais, pastor. Falei: amém, Deus abençoe. A gente tinha contas para pagar, estava com dificuldades. Mas quando a gente ora e crê em Deus, meu irmão, Deus move, Deus faz. Deus faz. A única coisa que precisava eu estar aqui, ainda bem que eu estava. A verdade, meus irmãos, é que a gente começa a se preocupar, começa a ficar ansioso e começa a se esquecer de que a gente tem um Deus vivo conosco todo o tempo. O livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 7, diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Como é que é esse homem? Versículo 8. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, ou no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque ele é bendito, ele confia no Senhor e ele espera pelo Senhor. Esta é uma descrição de um crente, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando a ansiedade frutifica dentro de nós, ela destrói a fé, ela destrói a comunhão de muita gente. E meu irmão, minha irmã, os sintomas de ansiedade, eles estão sempre querendo entrar dentro de nós. Eu não vou falar que é pecado você ficar ansioso. Quando ele bater na tua porta, lembre-se. Por isso que é bom estudar a Bíblia, por isso que é bom conhecer a Bíblia.
Quando Jesus rebateu o diabo lá no deserto, ele rebateu usando Bíblia, palavra. E um desses textos, ou alguns desses textos bíblicos, quando o diabo quiser trazer dentro de você ansiedade, preocupação, quando ele quiser te levar a perguntar por quê, começa a ter textos bíblicos anotados e começa a citá-los. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, a sua boca no momento de dificuldade vai falar assim, Salmo 55, 22, eu entreguei as minhas preocupações ao Senhor, Ele me susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Amém? Como quem não quer nada assim, a pessoa que está do teu lado, pergunta para ele assim, você confia mesmo em Deus? Olha lá o que você vai falar, hein, meu irmão. Conselho de Pedro, 1 a Pedro capítulo 5, versículo 7. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E é interessante que eu já usei essa forma didática de ensinar, que tem gente que chega na igreja com o fardo pesado. Ele entra assim, ai meu Deus, ele chega ali na porta, ele joga, aí ele pega o fardo de Jesus que é mais leve. Ai, graças a Deus. Aí ele canta, ele ora, ele ouve a palavra, amém, é isso aí, então acaba o culto, acaba o encanto. Ele joga o fardo de Jesus, pega o dele de volta. Oh vida, oh dor. Tem gente assim, passa ano, entra ano, sai ano. Ele não consegue entregar, colocar, crer, confiar no Deus que ele tem. Você tem problema? Tem. Quem não tem problema aqui, levanta a mão. Poxa, todo mundo tem problema? Quem passou ou passa por algum tipo de provação, dificuldade aqui? Oxi, ixi, ixi. Uns baianos já, eu quero dizer, uns nordestinos, ixi, vixe, vixe. Agora eu pergunto para você, está faltando alguma coisa na tua vida? De comer, de beber, de vestir, de dormir? Você está dormindo embaixo da ponte? Graças a Deus não. Por quê? Porque você tem um Deus que cuida de você. Olha para Deus, seja íntimo de Deus, confie no Senhor. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças, ou seja, confie no Senhor, creia no Senhor, dependa no Senhor, deposite a sua vida diante de Deus, dependa dEle. É impossível Deus não te abençoar. É impossível, meu irmão. É impossível. O segredo aqui, voltando aqui para encerrar, o segredo está na parábola do semeador. Porque, como eu disse, tem 4 tipos de pessoas. Tem gente que ouve a palavra, vem na igreja, ouve a palavra, mas passa um tempo, o diabo vem, rouba a semente. Tem gente que vem na igreja, ouve a palavra. Lembre-se, Jesus estava falando para uma multidão. Tem gente que vem na igreja, ouve a palavra, fica até feliz. Oh, que legal. É bom ser crente. Aí o pastor está falando que Deus paga as contas. É só pegar uma toalhinha e passar na porta do banco, a conta some no outro dia. Poxa vida, eu quero essa toalhinha. O pastor está falando que Deus faz de tudo. O pastor está falando que Ele paga todas as dívidas. O pastor está falando que, recebe até com alegria. Mas como Jesus disse, como ele não adquire raiz, ele não tem raiz, ele permanece um pouco tempo, depois ele vai embora. Por quê? Porque surgiram as tribulações, as dificuldades. O pastor que está falando de toalhinha, de coisa, ele esqueceu de dizer o mais importante que Jesus falou. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo você vai ter aflição.
No mundo você vai ter aflição. Mas ele disse, eu venci o mundo. Por isso que ele anda com a gente todo dia, toda hora, para nos dar também essa vitória. Terceiro tipo de terra, de gente, é aquele que ouve a palavra. Ele ouve a palavra, ele recebe Jesus, ele é batizado, ele começa a vir na igreja. Só que ele começa a se preocupar, e agora? Agora que eu virei cristão, e agora? Como é que vai ser minha vida? E começa a se preocupar. Aí vem uma palavra para ele e diz assim, meu irmão, jogue, coloque, ponha toda a tua ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de você. Ah, é a ansiedade? Então eu vou colocar diante do Senhor. Ai, que paz, que alívio, acabou o culto, ele vai embora e já sai roendo unha. E agora? Como é que vai ser? Irmão, vamos parar com isso. Jesus disse o seguinte, o quarto tipo de gente, que é o que eu gostaria que houvesse nesta manhã, é aquele que ouve a palavra, é aquele que entende a palavra, e ele entendeu tanto, que ele vai e ele dá fruto, ele passa de ser uma pessoa reclamando, uma pessoa que agradece. Em vez da boca dele sair palavras de maldição, sai palavras de bênção. Aonde ele está, a presença de Deus está na vida dele. Tudo aquilo que ele faz, Deus prospera, irmãos. Só se olhar para a vida de José. Como é que pode? Falei quarta-feira sobre isso. Como é que pode, meu irmão? Lá em Gênesis fala sobre isso. Como pode um cara dentro da prisão, o texto diz que lá dentro da prisão, tudo o que José fazia, Deus prosperava. Não importa o lugar, importa é como você confia em Deus, como você se relaciona com Ele. Você não vê na citação de Gênesis, nenhum momento você vê citações, porque em outros textos citam de pessoas que ficavam, por quê? De José não. José ficou longe da família, José foi vendido pelos próprios irmãos, José foi tentado, José passou por dificuldades, José foi para a prisão, mas em nenhum momento você vê assim, José estava preocupado, e José estava assim, por que Deus, por que eu? A mina do cara quis deitar comigo e eu te amo tanto que eu não quis, eu saí, o senhor viu, eu saí seminu. Aí aquela mulher vai, mente para o marido fica furioso e me joga na prisão. Por que Deus? Só porque eu fui fiel a ti? Você não vê José falando sobre isso. Você vê José na prisão, orando, buscando a Deus. Você vê dois caras lá, um copeiro, um padeiro, que foram até ele e disseram, escuta, nós vimos que você é um cara de oração, você podia tentar interpretar um sonho, disseram que você tem você é meio sonhador, né? Conta para mim. Contaram o sonho, falou, um de vocês amanhã, o outro vai ser honrado novamente. E você que vai ser honrado, não se esqueça de mim, beleza? Beleza. Só que o que foi honrado, esqueceu dele. Foi lembrar dele anos lá na frente. Mas ainda assim José estava lá na prisão, despreocupado, porque ele sabia que tudo o que ele fazia, Deus estava com ele, Deus ia tirar ele daquele cativeiro, Deus ia mudar a história da vida dele, porque ele confiava em Deus. Amém, queridos? Amém. O segredo, para a gente encerrar aqui, o segredo que Jesus está demonstrando nesse texto aqui, da parábola do semeador, o segredo é quando você recebe a semente, que essa semente encontre uma boa terra, que ela possa germinar. E como escreveu Jeremias, e um dos salmistas também, que a sua vida, ela seja como uma árvore, que ela entra assim, nas raízes, ela vai enraizando, ela vai pegando água daqui, água dali, e Jesus é a água viva, Jesus é a água que está conosco. A verdade, meus irmãos, é que muitos de nós ouvem a palavra e a gente esquece, no outro dia, na outra hora. A gente ouve a palavra e a gente deixa de lado.
A gente ouve a palavra, mas a gente continua: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? A gente se preocupa, a gente fica ansioso. Sendo que este é o dia que o Senhor fez, a gente devia se alegrar e se regozijar hoje nele. A gente devia sair daqui pisando nas nuvens. Glória a Deus, porque eu pude chegar num lugar, eu pude sentar, eu pude ouvir a palavra, Deus falou comigo, Deus se manifestou, eu pude adorá-lo. Agora eu vou sair daqui porque eu sei que esse Deus me acompanha. Eu estou dormindo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e eu temo a Deus e Ele me livra. Eu acordo, vou trabalhar, eu saio para trabalhar com alegria, porque Deus abriu essa porta para eu trabalhar. E quando eu estou trabalhando, as pessoas conseguem enxergar Jesus em mim, porque Jesus faz parte da minha vida. Eu não fico mais preocupado, eu não fico mais cheio de porquês. Eu simplesmente levanto e falo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Vamos à luta. Mas é a dificuldade e os problemas vêm para todo mundo, mas maior é aquele que está em nós. Amém, amados? Por que a gente fica perguntando tanto por quê? Que Jesus está querendo dizer que aquele que tem a palavra, que recebe e ela germina, ele não fica mais por quê. A única pergunta que vem na cabeça dele é: para quê? Para que Jesus permitiu que eu perdesse meu emprego? Para que ele pudesse abrir uma porta melhor para mim, glória a Deus. Para que Jesus está permitindo que eu enfrente essa dificuldade com meu marido, com a minha mulher? Já sei. Para que eu possa entender algumas questões, mudar e viver o melhor de Deus ainda para a minha vida com o meu marido ou com a minha mulher. Para que Jesus permitiu que eu ficasse enfermo? Aí eu fui parar no hospital, eu fui parar no posto de saúde. E para que Jesus permitiu isso? Provavelmente porque Jesus quer te usar lá naquele lugar para levar a palavra para uma pessoa. E para a vergonha nossa dos cristãos, segunda-feira passada a gente começou a entregar leite para mais uma outra cota que tinha, que era da igreja de Zinco aqui em cima. E por questões lá, problemas, eles pediram para a gente atender. E a gente acabou atendendo, trouxe para cá. Foi difícil a segunda-feira passada, porque foi uma muvuca aí, cheia de gente, mais de 100 e poucas pessoas aí na frente. E aí houve atraso, o motorista acabou esquecendo de deixar, o cara estava tão acostumado com a cota que nós tínhamos, que ele tinha que entregar as duas, ele entregou só uma. Aí o povo que estava aí na frente, até eu ligar, até saber, aí o caminhoneiro ia voltar ao meio-dia, aí o povo, alguns esperaram, outros foram embora, desde as 7 da manhã aí e tal. Mas veja, no meio tinha uma mulher que se diz cristã. E ela estava lá, no meio dos outros que são católicos, no meio dos outros que são espíritas. Ela estava lá. Essa porcaria desse governo, por que esse porcaria desse motorista esqueceu? Por que essa porcaria mudou para cá? Por que essa droga está demorando? Ela que devia estar no meio falando assim: calma gente, calma, vai chegar, atrasou, né? Atrasou, vai chegar. A gente está recebendo de graça, é de graça, tá? Então houve um engano, mudou agora, vamos esperar. Devia estar ali: o Senhor tem misericórdia. O motorista, lembre de trazer o leite de volta, Senhor, ele esqueceu, tem misericórdia. Amém? Não. Ela ficou só repetindo por quê. E quem olhava para ela falava assim: ela é crente, hein? Olha o testemunho. Ainda bem que não era aqui na igreja. Graças a Deus. Não que aqui não tenha gente que fala isso, porque aqui tem, viu, gente? Tem uma turma aí que só Jesus na causa. Enfim, é o que eu estou falando, a palavra vem, mas ele não deixa germinar. Agora, se você germinar, deixar a palavra de Deus germinar no teu coração, você vai ver que Deus vai começar a agir de uma forma, meu irmão, que eu posso te garantir que você não vai conseguir entender o agir de Deus, o mover de Deus. Você só vai entender o seguinte: Deus está comigo, Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo.
Como diz o texto, Efésios capítulo 3, versículo 20, o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Diga assim comigo, infinitamente mais. Fala para a pessoa que está do seu lado, além daquilo que pensamos ou pedimos. A gente só precisa confiar, a gente só precisa entender. Porquês da vida acontece para todo mundo. Eclesiastes diz: a chuva vem sobre todos, a dificuldade vem sobre todos, o problema vem sobre todos, o desemprego vem sobre muita gente. Resta saber a nossa ação depois disso. A gente vai ficar com a cabeça baixa, a gente vai ficar perguntando por quê, ou a gente vai entender o seguinte: não, Deus está comigo, Deus vai mover, eu vou continuar firme, eu vou continuar servindo, Ele é o Deus da minha vida, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Eu sei que Deus vai agir, Deus é aquele que me guarda, Deus é aquele que me cura, Deus é aquele que me abençoa, e mesmo que Ele não faça nada disso, Ele ainda continua sendo meu Deus, porque Ele já me tirou do inferno e agora eu estou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia, aleluia.